Então, meninas, muito bem, vamos para a nossa quarta aula, é isso? Nossa quarta aula. Relembrando algumas coisas aqui hoje, eu queria só rever alguns pontos com vocês. É a raiz do pecado, né? A gente falou muito sobre pecado, temos falado sobre pecado. E qual que é a raiz do pecado? O que é o pecado? O que é o pecado original? Vocês conseguem dar um nome depois de tudo que a gente pensou? Pecado. A gente fala que é desobediência, né? Mas a desobediência, ela já vai ser um resultado de um pecado. Vocês sabiam disso? O pecado mesmo, a essência do pecado, a raiz do pecado é a incredulidade. É não crer no que Deus falou. Então, a incredulidade fez com que duvidasse do que Deus falou. O que Deus falou? Que no dia em que comeres, certamente morrerás. E a serpente diz, não é bem assim. Você não vai morrer. Você vai se tornar como Deus. Então, o não crer no que Deus falou e crer no que o diabo falou é uma incredulidade e rebelião. São dois pontos. A incredulidade de eu não crer no que Deus falou e uma rebelião de crer no inimigo de Deus. Entendeu? Só que isso foi gerado por uma cobiça. E qual que era a cobiça? O desejo de ser como Deus. O desejo de ser independente, autossuficiente. Então, eu quero que vocês abram lá em Tiago 1:15. Tiago 1:15. Pra gente rever alguns pontos aqui, porque é importante depois lá pra frente a gente vai precisar dessas coisas. Alguém achou? Tiago 1:15. Ó, pode ler, Rosana. Então, a cobiça ao conceber gera pecado, e o pecado, ao ser consumado, traz a morte. Ó, então eu vou ler na minha versão aqui, que é na NVI, diz assim: então a cobiça tendo engravidado, ó, a cobiça tendo engravidado dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que é isso? Significa que a cobiça ela é como se fosse um útero dentro da nossa alma de desejos e de vontades. Eu sempre disse para vocês e tenho falado isso, que a questão da nossa vontade é um cerne muito importante para Deus. E esse desejo, esse centro da nossa vontade, que é como esse útero, quando ele recebe uma palavra que o incentiva a alguma coisa que ele queira, então ele recebeu uma palavra que no dia em que comer os seus olhos se abrirão e será como Deus. Recebeu essa palavra, mas a cobiça, o desejo de ser igual a Deus, é que gera o pecado, que foi a desobediência, que é a incredulidade. Vocês entenderam? Então todo pecado, ele vai nascer no nosso coração. Tiago ali, ele vai estar dizendo o seguinte, que Deus a ninguém tenta, que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Então as inclinações das nossas concupiscências, os nossos desejos da nossa carne, quando a gente recebe um estímulo externo, que pode ser por Satanás, ou pode ser pelo mundo, né? Mas eu recebo um estímulo externo, aquilo vai gerar o pecado, vai dar luz ao pecado, e o pecado vai gerar a morte. Então, só pra gente entender. Então, quando a gente falar de pecado, tem que vir algumas ordens na nossa cabeça. O primeiro é a incredulidade, o segundo é rebelião, o terceiro é autossuficiência, independência de Deus e morte, tá? Essa é uma sequenciazinha pra gente entender. Porque se eu não estou crendo no que Deus está falando, eu já começo a entrar com uma questão de pecado. Então a desobediência, ela foi uma consequência da incredulidade, tá? Então isso é importante a gente entender isso, tá? Isso eu só queria rever com vocês. Aí ele diz assim: no dia que comeres, certamente morrerás. Nós falamos a semana passada e hoje eu vou reforçar 3 mortes, né? Acontecem 3 mortes sobre o ser humano. Quais são elas? Primeiro, ele morre espiritualmente. Depois tem a morte física. O que vem a morte física? As doenças, enfermidades, a morte precoce, né? E a morte eterna, que eu quero chegar hoje na morte eterna, que a semana passada a gente não conseguiu chegar. Mas só para relembrar a morte espiritual, então o homem é espírito, alma e corpo. O espírito morre, só que no momento em que esse espírito morre, o que sai de dentro do homem? Isso é muito importante. O Espírito Santo.
Espírito Santo. O Espírito Santo governa, está dentro dele, Mas no né? caso, o homem cristão, né? Não. Cris, nós estamos falando de Adão. 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 Espírito Santo. Porque Sim, Adão, ele era somos pleno. espírito. Ele estava cheio do Espírito, né? Ele tinha o Espírito. Mas quando morre o Espírito dentro dele, que o Espírito Santo sai, o Espírito Santo é o governo. O Espírito Santo é aquele que vai fazer essa transição dos céus e da terra, que vai trazer a vontade do céu sobre o coração do homem. Agora ele não tem esse Espírito Santo. E aí ele vai entrar numa coisa que a gente vai chamar... Tudo isso que eu tô falando pra vocês é teologia mesmo, é teologia pesada, tá, gente? Tô feliz que vocês estão entendendo, porque o negócio é pesado. Amém. Ele vai entrar na depravação total. O que é a palavra depravação? É uma queda total, é uma decadência total. Faz o que tá na O homem, então, digamos, ele tinha uma moral, ele tinha uma inteligência, ele tinha uma capacidade, ele tinha um nível, e ele vai entrar numa degradação total. Ele vai cair daquilo que ele tinha. Então, a partir dali, toda a moralidade, é só nós olharmos para o mundo hoje e olhar para o mundo alguns anos atrás. Ele não vai só piorando, é a degradação. Porque o homem, ele não vai melhorando. Vamos pensar o seguinte: Darwin disse da questão das espécies, da evolução das espécies, né? E havia um sentido de uma evolução humana. Havia um entendimento também de uma evolução humana, não apenas da ameba, mas uma evolução humana. Então vamos pensar o seguinte: quando vem o iluminismo, eles acham que eles estão muito melhores do que da Idade das Trevas. Eles acham que eles cresceram, que eles tiveram mais os olhos iluminados, são mais inteligentes. A intelectualidade, a sabedoria desse mundo não torna o homem melhor. Que a gente, alguns vão dizer educação, mas não é essa palavra. Mas o homem não se torna melhor moralmente. Dá pra entender? O homem moralmente, ele só está decaindo. Ele só está piorando moralmente. Nunca se teve tanto conhecimento intelectual, conhecimento de tudo, de culturas, de mundo, de globalismo. Nunca se teve tanto conhecimento. Hoje, em poucos segundos, vocês sabem o que está acontecendo do outro lado do mundo. Vocês sabem de políticas mundiais que alguns anos atrás não sabiam. Então, o conhecimento do bem e do mal não torna o homem melhor. Tornou o homem moralmente pior. Dá para entender isso? Então a gente precisa entender essa questão. Aí por quê? Porque a saída do Espírito Santo faz com que o homem agora ele viva só por si mesmo e por essa dimensão física. Só que aqui não está toda a verdade. Basta nós olharmos o tamanho do planeta Terra diante do universo. E a gente vai entender com clareza de que é minúsculo, não é nada. Mas o homem acha que é tudo. Entendeu? Então a gente precisa... Pode falar. Então essa dicotomia ali depois da queda, esse espírito, que aí é conforme o espírito, o homem continua sendo o espírito, só que aí... ele é um espírito morto, digamos assim, ele é alma, né? Ele é o nefesh, ele é alma vivente, né? Essa alma, todos somos alma. Mas tinha conforme o espírito. Ele tinha um espírito vivificado, que o espírito vivificado, o espírito vivo do homem, era essa comunhão plena, estar diante de Deus plenamente. Que foi antes da queda, né? Por que daí ele diz, Deus fala assim, onde estás? Porque você saiu da minha presença. Você saiu desse lugar que eu tinha dado para você. Onde você está? Por que você saiu desse lugar? Dessa condição, dessa dimensão espiritual, né? E aí o que acontece? Como ele não tem o Espírito Santo governando sobre o espírito dele, ele passa a ser governado completamente pela alma, que é mente, vontade e emoções. Que eu sei que vocês estão cansados disso, mas isso a gente precisa pensar. Intelecto, desejos, decisões, escolhas, intenções, a alma e o corpo. A gente viu lá que de onde que vem todos os desejos que Jesus vai falar? Do coração. É a fonte de todos os males. Nosso coração. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Que entra a cobiça. Cobiça, por isso que eu entrei falando da cobiça, pra gente entender que agora essa cobiça, ela tem um lugar no nosso coração. Cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar os vossos próprios deleites. Cobiça. Aí ele vai falar, Paulo vai falar da concupiscência dos olhos, da carne,
né? Que é um desejo desenfreado. Então eu cobiço no meu coração, eu quero porque eu quero, porque eu quero, e eu vou fazer de tudo para ter aquilo sem domínio. A perda do domínio interior e a perda do domínio exterior, que daí entra na questão da autoridade, legalidade, daquelas coisas que a gente falou. Então o homem perde esse domínio. E essa degradação, ele vivendo por si mesmo, ele sendo Deus de si mesmo, ele vai se tornando cada vez pior nessa degradação. Então os desejos são maus, as intenções. E aí a gente vai ver lá em Noé, lá antes de Noé, que teve um terrível, que Deus faz uma limpa, recomeça. Mas a degradação humana, ali nesse recomeço, não existe um espírito vivificado. Né? Isso a gente já falou, vocês já entenderam. Abre pra mim aqui, ó. Vamos começar, todo mundo com a Bíblia. Romanos, Melissa, Romanos 7,18. Rosana, Tito 1,15. Drica, você consegue? Macris, Romanos 8, 6 e 7. Está sem? Tá. Bruna, 1 Coríntios 2,14. Consegue achar? Dona Janete. Bem difícil. Tá bom, sem problema. Nayara, Não enxergo direito. João 15,5. Qual é que é o Jane, Hebreus 11,6. E Ângela, Isaías 64,6. Conseguiu? Vamos lá. Entendeu? Romanos 7,18. 7 e 18, né? Consegue ver? Então lê pra nós. Agora preste atenção nos textos pra gente fazer um fechamento aqui. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Portanto, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que nada de bom habita na minha carne. O que é a carne? Corpo e alma. Corpo e alma. Sempre que falar de carnalidade, é a nossa alma com o nosso corpo, com os nossos desejos. Aí Paulo vai dizer, eu quero fazer o bem. O homem natural não é que ele não queira fazer o bem. Lembra das religiões? A busca do homem intencional positiva, ele tem uma boa intenção de achar Deus, mas ele não consegue fazer o bem por si mesmo. Porque na sua carne não habita bem algum. O mal que eu não quero fazer, isso está sempre diante de mim. É o que eu faço. Dá para entender isso? Tá. Depois, nesse ponto aqui, quando nós formos falar lá em santificação, vocês vão entender uma chave poderosa nisso daqui. Porque nós não somos só carne. O homem natural não consegue, mas o homem espiritual consegue. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os impuros e incrédulos. Sua mente e consciência deles estão contaminadas. Lembra quando eu falei pra vocês ali que na morte do Adão, né, quando ele peca, que quando ele tem ativado ali, quando ele tem o conhecimento do bem e do mal, é a sua consciência que é ativada? Ele tem uma consciência. Essa consciência vai valer muito, porque ela vai ser um juízo depois sobre ele. Só que o que acontece? Os homens vão pecando tanto, eles estão tanto nessa carnalidade, que eles têm uma consciência corrompida. Uma consciência cauterizada. Ele já não tem mais sensibilidade na consciência, né? Então, além dele ser mal e já ter uma inclinação para o mal, para uma degradação moral, ele ainda não tem mais consciência. Pode ver que muitos homens não têm mais consciência do mal que estão fazendo. Uma consciência corrompida. Então, os homens se tornaram dessa forma. Cris. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Olha só, isso aqui também é muito interessante, porque o homem natural, ele não vai conseguir agradar a Deus. Porque a inclinação da carne é carne, ele só vai buscar as coisas que, entendeu? Embora ele tenha dentro de si um anseio pela eternidade e de Deus, mas ele não consegue. Ele vai estar sempre gerando coisas da carne. É sempre uma maldade. E aí vai falar de inimizade, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E aí João vai dizer o seguinte, lá na carta de João, lá na primeira carta de João, ele vai dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo
Mas se torna inimigo de como Deus. que é assim, amar o mundo, assim, O sistema. tal O sistema, querer as coisas desse mundo. Que o sistema, o mundo, a questão de mundo não é cosmos. É mais, não é só o ar, digamos assim, Por não é exemplo, o você- ambiente. eu adoro viajar, eu adoro fazer. Isso, Adoro, entre aspas, temos que filtrar. Tem filtrar. coisas que nós precisamos filtrar. Eu adoro que lugar isso ocupa no meu coração. Entendeu? O quanto eu realmente quero isso. Pra que ele serve? O quanto isso é uma concupiscência dos olhos. O quanto é um desejo que eu tenho para satisfazer o meu eu e a minha carne. Aí entra na palavra da Raíssa de domingo. O quanto isso está me satisfazendo. E a Raíssa trouxe uma palavra que era o seguinte, que quando você não adora a Deus e não entende o significado de adorar a Deus, desse espírito vivificado, adorar a Deus, você primeiro vai adorar a si mesmo. Então você vai buscar a Deus para se satisfazer. Olha que profundidade. Você vai orar, não é porque você quer estar em comunhão com Deus, mas é porque você tem uma lista de pedidos para Deus. Você vai adorar porque você se sente emocionalmente gostoso, confortável naquela posição. Entendeu? E aí entra na questão da adoração do eu, do ego. Quando o ego assume, pode puxar livre, se quiser puxar atrás de você a tomada, porque vai atrapalhar isso aí. Então, a gente precisa entender isso. Isso é uma coisa muito importante. Então, o que é? O meu desejo, mesmo eu nascida de novo, vamos pensar o seguinte, o que é mais fácil? Eu assistir um filme gostoso com pipoca, deitado numa cama bem confortável com ar condicionado, ou parar e realmente ler a palavra de Deus? O que a minha carne prefere? E aí ele vai dizer a guerra entre a carne e o espírito. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. Porque o eu natural ainda está aqui. Mas agora eu também tenho um outro eu que é o espiritual. E se você já leu a Bíblia, já fez isso, às vezes ele não pode ser parte. Poder pode, mas eu acho que isso é a consciência. Por exemplo, eu não consigo. Não é o que pode ou não pode, Cris. Porque o cristianismo não é uma relação de pode ou não pode. É uma consciência. É uma consciência de eu ter uma consciência de mim mesmo. Da minha consciência não ser cauterizada. De eu entender o que eu estou fazendo é para minha carne ou eu estou trabalhando para o meu espírito. É lógico que a gente vai ter que trabalhar para a carne. Eu preciso comer, preciso me vestir, eu vivo nesse mundo. Só que existe um limite do domínio do espírito. Tá? Quem que é o próximo? É a Bruna? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você está lendo 1 Coríntios, esse? Aham. É, né? Olha que profundo. Gente, esse texto é maravilhoso. O que acontece? Vamos pensar que você tem alguém que você conhece que não nasceu de novo. Mas você está aqui e você quer a palavra, você está aprendendo a palavra e você quer que a pessoa entenda. E aí você chega lá e tenta explicar para essa pessoa. E vocês sabem com que olhar ele vai te olhar. Ele vai chamar você praticamente de louca. Por quê? Vamos pensar assim. Não, eu tenho... Vou usar marido, mas pode ser uma amiga. Vou usar uma amiga para ficar menos, né? Para não ir contra os maridos. Vamos pensar uma amiga. Eu tenho uma amiga, então eu nasci de novo, tô entendendo as coisas do espírito, tô entendendo as coisas. E aí eu quero que ela leia comigo Romanos. Aí vocês duas vão ler Romanos juntas. Você vai entender e ela não vai entender nada. Eu sei, já passei isso em casa. Por quê? Não é pra mostrar ninguém, revelar ninguém. Olha só, por quê? Porque o homem natural... Quem que é o homem natural? O que não nasceu de novo. Muito bem, pra mim. O que não nasceu de novo é o homem natural. Ele não vai compreender as coisas do espírito. Se você falar em línguas perto dele, ele vai chamar você de louco. Se você estiver adorando e chorando, ele vai falar que não é essa. Eu tinha uma amiga que falava, mas se Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito. Mas se você nasceu de novo, você vai ler a palavra e você vai ter compreensão da palavra. Amém? Porque o teu espírito está vivo e você não está mais sobre o domínio da tua alma. O teu espírito nasceu, o Espírito Santo está ali e ele te fará entender todas as coisas. Amém? Próximo texto? João? É, João 15, 18? 15:5. 15,
15. Sim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só, aqui é uma verdade poderosa. Recebam pelo Espírito. O que acontece? Eu nasci de novo, meu espírito foi vivificado, o Espírito Santo veio habitar em mim. Isso significa que eu estou conectada diretamente em Cristo. Eu estou em Cristo. E estar em Cristo é isso. Não é estar numa denominação, é estar em Cristo. Se eu nasci de novo e estou em Cristo, Ele é a seiva, Ele vai passar a vida dele em mim. A vida dele passa por mim. Então, o que ele fez passa por mim. Como ele agiu passa por mim. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Porque agora a vida que eu vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim significa que eu estou nessa videira. E agora eu vou produzir. Porque sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Porque se eu não nasci de novo, eu posso ser um teólogo intelectual, mas não tenho a vida de Cristo. Vocês entenderam isso? Sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver nele, conectada nele, então não existe nada. Cristo, não são. A unção. É esse ungido que veio, que morreu. Amém? Vamos lá. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Deus colocou dentro de cada ser humano uma medida de fé. Tá? Uma medida de fé. Então, eu tenho que ter uma fé. Essa medida de fé é uma porção suficiente para que eu creia em Jesus, que já é bastante, porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é muito. Então, eu recebo uma medida de fé. Agora que eu nasci de novo, que eu criei em Cristo, que eu criei na mensagem da cruz, na substituição, tudo que Jesus fez, agora eu vou andar nesse nível de fé. Eu não vou mais andar no nível da alma, das minhas sensações, só do que eu vejo, da carne. Eu não vou mais viver só nesse nível. Eu vou andar pela fé. O que é andar pela fé? É eu entender que eu não jogo mais pelo mesmo conjunto de regras que todo mundo joga natural. Eu não vivo só pelo que as circunstâncias me dizem. Eu vivo pelo que Deus fala. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Eu preciso entender isso. Porque assim, por que eu oro? Porque eu ando por fé. Eu estou crendo que a fé está acima das circunstâncias. Por que Pedro andou sobre as águas? Gosto desse exemplo. As águas é uma coisa natural. O corpo de Pedro era um corpo natural, físico, né? Quando Jesus diz assim, que Pedro diz assim, manda que eu vou ter contigo que eu vou, e Jesus diz, vem Pedro. Quando Pedro sai do barco, ele caminha sobre as águas. Isso é uma dimensão, porque a dimensão do sobrenatural está acima do natural. Quando eu ando por fé, eu não ando pelo natural apenas, eu ando pelo sobrenatural. Lázaro, naturalmente, estava morto há 3 dias. 3, sim? 4. Às vezes dá uns atos falhos. 4 dias estava morto, já cheirava mal, né? Já não tinha mais. O natural já tinha acabado, mas era o sobrenatural. Olha só a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão. Só que depois sobraram quanto? 12 cestos. Alguém fez um cálculo outro dia de quanto que pesava esses 12 cestos. Eram toneladas. Era muito. Peixe, né? Gente, o natural e o sobrenatural. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, quem retroceder? Quem é o justo? Quem nasceu de novo, que foi justificado em Cristo. Eu não posso estar em Cristo e retroceder na minha fé e viver só no natural. Eu preciso estar em Cristo e viver no sobrenatural. Eu chamo à existência as coisas que não existem como se já existissem. Aí é o governo restaurado
tanto do meu interior, porque embora eu não estou vendo, mas agora a minha carne está sujeita ao Espírito. Vocês entenderam essa verdade? Porque a carne está sujeita ao Espírito? Eu tô aqui disso. A carne está sujeita a carne só está ao natural, mas quando nós entendemos a Cristo, a nossa carne, ela está sujeita ao Espírito, mas não mais ao natural. Vocês entenderam bem isso? Bem importante entender, ficou dúvida? Porque daí o que acontece? Eu não vivo mais, e eu não posso retroceder, então eu não posso viver mais na carne, no sentido de só olhar pelas coisas reais e naturais. Por exemplo, eu vou orar e na minha oração eu trago a existência e digo: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai sarar, né? Tá, eu tô orando lá pelo Cauã, né? Saiu do hospital, sendo do UTI, tá em casa, tô bem feliz pela vida dele. Depois eu conto pra vocês que é, mas... Aí tá. Aí eu parei de orar e eu vou conversar com a Drica. E eu falo assim: ai, pois é, olha que o diagnóstico do Cauã é impossível. Isso já não tá crendo. O justo não pode retroceder, porque senão o Senhor não tem prazer nele. Uau! Nós saímos da igreja, ou estamos na igreja e declaramos palavras maravilhosas de vida. Entramos no carro e falamos palavras de morte. De uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O justo viverá pela... Eu não posso mais viver... Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, muito desafiador. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo Cristo em nós? Que a gente pense. Forte isso, hein? Maravilhoso. Que isso fique para nossa aula hoje. Isaías 64, 6. Terminando, deixa eu ir embora. Guarda o chicote. Isaías 64? Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Isso. O homem natural, então, ele pode pagar promessa, dar oferta, dar dízimo, ele pode distribuir comida para os pobres, ele pode, sei lá, fazer tudo quanto é coisa boa. As justiças dele... Sabe o que são trapos de imundícia, né? Todas sabem, né? Tá bom. Sabe, Juliana? Não. Absorventes. É que antigamente tinha boninho. São trapos de imundícia. Então não vale se eu não nasci de novo, se eu não estou andando pela fé e andando no Espírito. Agora, deixa só eu refazer uma coisa aqui que é importante a gente entender. Eu não sou salvo pelas obras, porque elas são trapos de imundícia. Mas a partir do momento que eu tenho uma nova natureza, que eu nasci de novo, eu estou salvo para fazer boas obras. Porque agora eu posso dar fruto, porque sem ele eu não posso fazer nada. Mas agora nele eu preciso dar frutos. E o meu fruto deve permanecer. Agora eu não posso só dar folhas, eu preciso dar frutos. Vocês entendem isso? Então não é que não precise de obras. E nós vamos... Ai, eu queria ter 2 horas hoje. Vamos lá. Eu vou só passar aqui uma coisa. Que vem, deixa eu preciso de 2 horas. Uma hora pegando. Quando eu começo a aquecer meus motores, eu tenho que parar. Ó, então, o que é? O homem se tornou, isso eu tô falando das consequências do pecado, vocês estão entendendo todas as consequências. Escravo do pecado. O que é uma pessoa escrava? Que não consegue Comandado largar o pelo pecado. rei, né? Ela Porque não, tem autoridade. ela não consegue. Ela não consegue. O que acontece? Escravo, ele não pode mais optar, escolher. Então eu pergunto pra vocês, você acha que o homem natural pode escolher não pecar? Gente, isso muda. Sabe por que muda? Porque o homem natural não consegue dizer não ao pecado. E você sabe que isso muda porque... Lembra quando Jesus disse que nós não podemos julgar o próximo? Porque nós queremos julgar a partir de uma base de julgamento nossa. Então, eu que nasci de novo, eu não posso querer que uma pessoa que não nasceu de novo tenha as mesmas práticas que eu tenho. Eu não posso julgar o outro.
Tá, mas Isso vai mudando a perspectiva, gente. A gente vai mudar a nossa oração. Porque ao invés de condenar e acusar, porque Jesus disse assim, eu não vim para condenar. Lembra quando Jesus disse? Eu vim para salvar o mundo. Naquele momento, nós vamos entender que Jesus vai ser o juiz que vai julgar todas as coisas. Ele vai ser o justo juiz, tá? Mas naquele momento, quando ele está aqui na terra, ele não veio para condenar. E a gente olha para alguém que está em pecado, porque você não muda, você faz isso, você fala palavrão, você não sei o quê, você tem que mudar. E a gente tenta mudar por fora. Mas essa regeneração é só o Espírito Santo que pode fazer. Vocês entenderam? Então a nossa forma de olhar as pessoas também tem que ser diferente. Eu não posso olhar as pessoas com julgamento, porque elas estão no mundo. Se elas estão no mundo, elas vão estar em pecado. Sim. Elas vão estar em pecado, não tem como não estar. Mas só o fato de julgar, eu também tô, né? Também estou em pecado. Por quê? Porque eu preciso levar a salvação para ela. Eu preciso orar para que ela nasça de novo. E se caso você vê o teu irmão assim, pecando, como a gente tem visto assim, muitas coisas aí. Aí você aquela tem que parte exortar. de certo, o que significa aquilo? Você tem que exortar, instruir e trazer ele para a consciência da verdade. Porque o que acontece? Por que muita gente que está na igreja, que até já nasceu de novo, continua no pecado? Porque não está tendo uma consciência da sua identidade. Que é o que foi falado no começo. Que é o que nós estamos falando, né? É do começo e dessa... Tudo isso que nós... O que eu estou trazendo sobre vocês? Uma consciência de quem vocês são. Uhum. Essa consciência Tá de quem vocês são... assim, Não, a consciência cauterizada do mundo. Quem não está em Cristo. Porque a partir do momento que eu venho para Cristo, minha consciência é limpa e restaurada. Mas Então, a gente vê tanto crente por exemplo, no- assim, Cris, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que antes você bebia 2 copos de chopp. Agora só bebe um. Aí você se converte. Antes pra você 2 copos, não era besteira, você podia tomar até mais. Ok? Você se converteu. Agora você toma um gole e você sabe que tem alguma coisa errada. Tem que ter, porque senão a gente não tá com a nossa consciência restaurada. Como diria a Cat, nunca mais peca em paz. Nunca mais peca em paz. Boa essa. É boa essa. Muito boa. Entendeu? Você nunca mais peca em paz, porque agora você tem uma consciência ativada. E essa consciência. Agora, as pessoas, quando não têm consciência da sua identidade, elas vão adormecendo. Lembra quando Paulo vai dizer, desperta tu que dormes? E lembra quando Paulo vai dizer na ceia que muitos bebem e comem do pão indignamente, por isso existem muitos que estão doentes, enfermos e muitos os que dormem? Não é porque comeram em pecado, comeram sem discernir a sua identidade em Cristo. Por quem é Cristo. Assim, Não né? pararam para pensar. Tá? Então a gente está fazendo isso, a gente está ativando. Então escravo é aquele que... Eu tinha milhares de textos aqui, não vou ler. Mas escravos do pecado, depois vocês podem pesquisar lá. E sujeitos ao cativeiro. O que é um cativeiro? Vamos pensar no cativeiro. Quando fala no cativeiro, o que vem na mente de vocês? Tá preso sob o domínio de alguém. Satanás. É diferente a palavra escravo e cativeiro? Faz diferença? Não. Faz. sim. O escravo pode estar lá fora, mesmo assim é escravo. O cativeiro ele está Preso. preso. Existem grilhões que prendem ele. Então, além de nós sermos antigamente escravos do pecado, nós também estávamos sob um domínio de Satanás. Uma influência de Satanás que nos fechava para que a gente não pudesse conhecer a verdade. E não pudesse fazer aquilo. Então a gente de alguma forma sofria. E muitas pessoas sofrem. Aqui eu quero falar de 3 coisas para vocês, bem rapidinho, mas só para vocês entenderem. Opressão. O que é uma pessoa oprimida? É quando vem uma opressão maligna que vem ao redor da pessoa, faz pressão sobre a pessoa. Isso é uma opressão. Então existe opressões. Tem pessoas que estão em cativeiros de opressões. Elas estão cercadas. Consegue entender isso? Sim. Tá. Existe outra coisa que se chama possessão. O que é possessão? Ele já tomou posse. Ele já não está mais só por fora e por cima. Ele está dentro. A pessoa fala com outra voz, faz outras coisas. Ela está possessa. Possuída. E os demônios precisam de corpos para agir na terra. Por isso que quando o inimigo ele traz uma opressão, por exemplo, ele começa a influenciar
vamos pensar a questão... A pessoa está tão angustiada, né? Vem com uma opressão e tal, e ela começa a declarar palavras de morte. Ela não está possessa, mas ele está sugerindo, ele precisa que haja uma liberação da palavra. Entendeu? Isso é o que então? É uma opressão ainda. A possessão já muda tudo, né? Quem já viu uma pessoa possessa é terrível. Não queira ver. Se você não viu, não queira ver. E se você vê, você liberte, porque você tem autoridade e poder para isso. Uma vez eu fui orar para uma pessoa que estava caída na rua, bêbada. E ela, quando ela me disse para mim, sai perto aqui, que ela era o demônio meu, olha. Caí para trás. Nossa, eu não tive ação. Porque é forte mesmo. Só que é lógico que a gente... Mas agora, dona Janete, depois de todas as coisas, ela vai ter muita autoridade, tá? Então, é opressão, possessão, e eu quero falar de uma outra coisa aqui. Obsessão, que essa tá muito comum nos nossos dias. Obsessão são pensamentos. Quando a pessoa entra, dona Isa. Chegou pra mim, Mas olha, então opressão, possessão, obsessão. Obsessão são pensamentos dominantes. Então, por exemplo, a pessoa começa com um pensamento de morte. Vou morrer. Síndrome do pânico. Pensamento de morte. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Começa a passar mal, começa a vir. Isso é uma obsessão. O inimigo começa a jogar pensamentos. Ou suicídio, a pessoa pensa, não, eu tenho que me suicidar, eu tenho que me matar, eu tenho que me suicídio, eu tenho que... Entendeu? Ou um pensamento que não consegue dominar. Um pensamento. Isso é também uma obsessão. Isso são cativeiros que o inimigo vai prendendo. Vocês viram como é diferente só do escravo do pecado? Ele é uma ação mais intensa e frequente. Então, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, nós já temos a Cristo e não estamos mais presos nesse domínio do pecado. E nós precisamos, se a gente perceber o inimigo, seja por opressão, que ele vem ainda sobre os crentes, possessão não, mas opressão ele vem. E ele vem com obsessão, com sugestão de pensamentos. Ah, meu marido tá me traindo, meu marido tá me traindo. Com obsessão, uma coisa que não existe, não é lógica, não é real, não é verdadeira, mas fica ali. Então você tem que repreender em nome de Jesus e declarar, sai em nome de Jesus e tem que sair. Amém? Vocês entenderam isso daqui? Tá. Dá mais 10 minutinhos aí, dá? Tá, pode descer. Tá. A parte que elas não estão aprendendo ainda. Tá, eu só vou mais um pedacinho aqui por causa delas eu já vou. Então, então isso são consequências do pecado, né? Aí vem a vergonha, uma culpa. Existe dentro do ser humano também uma culpa. Por que o homem procura fazer as boas obras? Porque ele tenta se resolver dentro dele. Então existe uma culpa inerente dentro do ser humano. Que existe uma, como que eu posso dizer, uma consciência de prestação de contas. Um medo lá dentro. Ele pode não saber explicar, ele pode negar a existência de Deus, ele pode tentar usar a religião, ele pode achar meios para resolver isso, mas ele carrega uma culpa. Essa é as consequências do pecado. E a questão da culpa, existe duas coisas. Existe a culpa no sentido de acusação. Então, existe uma acusação interior e uma acusação do inimigo. A Bíblia diz que ele é o acusador que fica o tempo todo diante de Deus nos acusando. Né? Então existe uma acusação do inferno contra a nossa vida, porque nós não temos mérito mesmo, e nunca vamos ter. Então existe uma acusação, e o inimigo quer nos pegar nisso, porque ele quer pegar nos nossos méritos. Porque se eu basear a minha salvação nos meus méritos, a acusação vai me tirar a certeza da salvação. Entenderam isso? Tá. E existe uma culpa da condenação. Então existe uma culpa da acusação, é culpado. Existe, vamos ver se eu consigo fazer isso. Então imagina assim, eu chego aqui e digo, Rosana, você é culpada, mas eu não sou juíza. Então eu estou fazendo uma acusação só. Agora, se eu fosse juíza e chegasse assim, culpado, isso é uma culpa de condenação.
Essas duas culpas estão no ser humano. Então ele se sente acusado e de alguma forma existe uma condenação, que mesmo que ele não se sinta acusado, ela está sobre. Quando nós encontramos a Cristo, a condenação, a culpa da condenação já não existe mais sobre nós. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa acusação e a condenação é removida. É removida o poder da culpa sobre a humanidade em Cristo Jesus. Isso é lindo. Porque aí, se o inimigo vier te acusar, ou vier sugestões de que você é culpado, você traz a cruz, o sangue de Cristo na cruz que te purifica de todo O pecado. sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Ele te purifica de todo pecado. Então o diabo não pode mais te acusar e te condenar. Agora existe uma consciência do novo nascimento, de que eu não vou viver no pecado porque eu já estou limpo. Isso é uma chave. Porque não é só a questão de eu não vou fazer para ir para o inferno, para não ir para o inferno. Não, é porque agora eu sei quem eu sou, eu não vou fazer. Eu não sou mais escravo do pecado. E eu não estou mais sob um cativeiro do diabo. Então eu consigo dizer não ao pecado, o que antes eu não conseguia fazer, o homem natural não podia fazer. Agora eu tenho força do Espírito para dizer não ao pecado. Então agora eu não tenho culpa e condenação, mas eu tenho agora uma vida que me proporciona viver livre diante de Cristo. E quando nós falamos de justos, é isso. É num estado perfeito. Semana que vem, queria falar sobre justiça, o estado perfeito diante de Deus. Amém? Vocês podem descer, mas eu posso continuar aqui mais uns minutinhos? Merecimento tá aqui. Abre pra mim alguém aí, João 3,18. Aí eu também Bíblia, então eu lembrei. Lê lá. João 3,18. Isso. Quem nele crê não é. Ó, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nessa leitura da Ângela aqui, que é importantíssima. Ó. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Gente, entenda uma coisa aqui. Isso aqui é uma outra chave poderosíssima. A gente acha que a condenação é só pelos nossos atos. A gente já está entendendo que não tem muito a ver com os nossos atos, ok? Mas, se eu creio em Jesus, eu já não sou mais condenado. Não existe mais a condenação sobre minha vida. Só que se eu ouvir falar de Jesus e não creio, eu já estou condenado. Eu posso fazer tudo certo, eu já estou condenado. A condenação tem a ver com crer ou não crer em Jesus. Se eu entendi o que Jesus fez e eu recebi, eu já não estou mais condenado. Então a gente não precisa ter preocupação com o juízo final. É por isso que eu preciso ter certeza da salvação. Eu já tenho certeza da vida eterna. A vida eterna já está em mim. Não vai acontecer um dia. Entenderam? Isso já é certo, já é decretado. Eu creio em Jesus, eu já não sou mais condenado. Eu já passei da morte para a vida, automaticamente. Eu já estou salva. Pastora, mas eu já estou salva e resbalei. Não tem problema, você está no processo da santificação. Até a vida dele. Ainda é um processo. Vocês entenderam? Não significa que você precisa nascer de novo a cada vez que você peca. Você está agora restaurando a sua carne, você está restaurando a sua alma no processo da santificação. Glória a Deus. E aí nós confessamos e somos perdoados. Mas não é, eu não preciso nascer de novo. Vocês entenderam? Isso é muito importante a gente entender. Então, quem não crê já está condenado. Então vamos pensar o seguinte. De novo a história do caixão. Acho que toda semana eu vou falar sobre isso. Tá lá o homem. Que homem mais maravilhoso, que homem bom. Meu Deus, ele tá salvo, com certeza. Como que eu sei se ele tá salvo? Se ele creu em Jesus, se ele aceitou Jesus. Ele pode ter sido o homem melhor da terra. Tem muita gente que crê, mas não confessa. Mas o crer e confessar é no sentido de entendimento. Eu entendi quem é Jesus, né? Daí é batizado também, que daí é toda uma sequência. Mas a questão é o seguinte, mas ele era tão bom, não é possível. Não é possível, não é possível. Se ele não creu em Jesus como seu Salvador, se ele não nasceu de novo, ele já está condenado. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu quero. 1 João 1,8. Quem achar aí? 1 João 1,8.
Ele não era luz, mas veio para testificar. Não, esse é João. João? É primeira carta, lá no final. Começa lá na frente. Cris, abre pra mim 2 Se Tessalonicenses. dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos Isso. nós mesmos Ó. e a verdade não está em nós. Ó, lê de novo, lê direitinho. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então o que que acontece? Nós ainda estamos nesse processo de limpeza, mas não significa que nós estamos sob o domínio do pecado. O pecado bate e a gente vai dizendo não, até que você vai chegando na medida de varão perfeito. É igual uma criança, você nasceu, você tem que ensinar as coisas primeiras e essa criança vai aprendendo a sua liberdade, vai aprendendo a usar, vai aprendendo a entender, vai crescendo, entendeu? Então a gente está nesse processo de crescimento. Então as pessoas confundem, então ela acha assim, então eu nasci de novo, né, sou salvo, me batizei e aí eu tomei 2 goles de chope. Tô só zoando. Aí então agora eu não vou mais pro céu. Não, gente, você está salvo em Cristo. Só que a tua consciência te disse para não fazer isso mais, porque você não vai mais pecar em paz, porque agora você tem que mudar. Tá no O processo. Tá no pastor, processo. E vai que você morre na hora. Não tem problema. beleza, Gente, a deixa eu salvação não é uma coisa Já tão... tá. Você creu em Cristo Jesus, entendeu? Já está, você já não está mais condenado. É lógico que, vamos pensar, se eu vivi agora uma prática de vida do pecado distante do Espírito Santo, é uma outra situação. Eu já não estou mais valorizando o que eu recebi em Cristo Jesus. Mas não significa num acidente, uma coisa que você vai e erra. pastor, qual a diferença de arminiano e... É outro papo. Depois a gente passa. Mas não é complicado. Depois eu explico mais essa Veio quase que você tem que ir É, mas- pelas obras. Vai lá, 2 Tessalonicenses. Alguém acha pra mim rapidinho que eu vou ter que encerrar. Segundo Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10. 1 do 8 ao 10. Eu queria ficar a tarde toda com vocês hoje. E tomar vingança dos... Não, 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10. Tava cheio aqui. Pode ler então. Pode ler 10. 1 ao 10? Do 8 ao 10. 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não mudeis facilmente vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por... Não é o 10? Não é isso. Tá certo, isso aqui é aqui, ó. A voz do lado ali, viu? É 1 1 ou 2? É 1 do 8, ao 10. 1, 8. 1, Não, ela tava no 2. Tomar vingança dos que não conhecem Deus? 8. Começa por 8. É, versículo 8. Tá. Aí. Como labareda de fogo, vingando-se dos que não conhecem Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estes padecerão como castigo eterno, eterna perdição, antes da face do Senhor e a glória do seu poder. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi criado entre vós. O último ponto das consequências do pecado, a gente está vendo as consequências do pecado, que era um ponto que eu queria ficar meia hora hoje, mas vou ter 5 minutos. É o juízo final, tá? O juízo final vai ter, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, todos, tá? Mas existem alguns tipos de julgamento. Para nós que estamos em Cristo, é o tribunal de Cristo. Não é um tribunal, ele tem uma palavra, até eu anotei aqui a palavra, bema de Cristo. Bema, na palavra original, ela traz o sentido, sabe aqueles juízes quando estão numa competição que vão avaliar as medalhas? Então, ele não tem a ver, o tribunal de Cristo, fale comigo, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. É o que nós vamos passar. O tribunal de Cristo, ele não traz um julgamento de salvação. Nós já estamos salvos. Ele vai trazer um julgamento de obras. Aquilo que nós fazemos, de que forma nós fizemos? Nós fizemos o que Deus disse para fazer? Nós obedecemos o que tínhamos que obedecer? Nós sujeitamos a nossa vontade a Deus? Ou a gente ignorou o que Deus pediu?
Esse é o julgamento de obras. Eu estou salva, estou em Cristo, estou na eternidade, não vou para o inferno, não tem inferno para mim. Mas tem um julgamento de obras. E aí ele vai testar, ele vai colocar fogo. As nossas obras elas são observadas e provadas, testadas, como que no fogo. Eu tinha todos os textos para ler, mas não vai dar tempo. E isso significa assim, ó, se ela é de pata, de palha, de pau, de pedra, de ouro, de prata, como que ela é? Então, se o Senhor me deu uma coisa para fazer, e se eu estou fazendo de qualquer jeito, essa minha obra vai ser provada. Se o Senhor pediu que eu fizesse alguma coisa, mas eu não quis fazer, essa obra vai ser provada. E aí existe uma questão de galardões, que são as medalhas, digamos assim, as recompensas do justo, mas também não é só premiação, não tem a ver com premiação. Tem a ver como que eu vou governar a partir da eternidade. Porque nós vamos voltar a reinar com Cristo aqui em terra. Em que posição nós vamos reinar? Qual vai ser a minha posição na eternidade? Tem a ver com a minha obediência, submissão, como eu estou fazendo as obras. Quais são as opções? Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte. Lembra quando Jesus disse assim, ó? Até a Raíssa falou disso também no domingo. Quando Jesus disse assim, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Olha que profundo, porque apartar é separação eterna, que é o juízo final, tá? É uma separação eterna. Agora, não tem a ver com tanto de coisas que eu fiz. E eu posso ter feito muitas coisas em nome de Jesus, mas não ter feito porque Ele pediu ou porque eu deveria ter feito. É aí que a gente tem que entender o que Ele quer. Lembra lá no começo, quando eu disse pra vocês que a separação foi do nosso desígnio, da vontade de Deus sobre nós, do que estava escrito no livro? Vocês lembram dessa aula? Então, se eu não entendo, agora que eu fui reconciliada com Deus, eu posso entender qual é a vontade de Deus pra minha vida e o meu propósito. E eu preciso viver isso. Então, tudo que o Senhor colocar a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Então, se Deus te pedir de confiar, vou arrumar as cadeiras da igreja, faça com excelência. Glória a Deus. Porque você está sendo testado. Já me vi também. Entendeu? Tem uma parte que fala, né? Faça como se fosse possível. Faça como para o Senhor. Então, as nossas obras vão ser julgadas, mas esse é o tribunal de Cristo. Não significa que nós vamos para o inferno. Não fiz direito, tudo bem, a tua posição no reinado, na forma de governar na eternidade vai mudar. Mas não significa que você vai para o inferno, tá bom? Isso é importante entender. Mas existe o juízo final, que é o grande trono branco. E esse eu tenho que ler para vocês, embora eu não tenha mais nem tempo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Essa é forte, gente. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Nossa, eu já chorei muito com esse texto aqui, já me deu muito medo. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Presta atenção. Livros, fale comigo, livros. Livros. E livro. Livro. Existem muitos livros e existe o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Quem são os mortos? Os mortos são aqueles que não nasceram de novo, que chegou no juízo final e que até os mortos que tinham morrido mesmo fisicamente, nós... Existem algumas ressurreições. Quando a trombeta soar, nós que somos salvos, então se eu estiver viva, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Então, no arrebatamento, a Isa está viva, a Malu faleceu. A Malu faleceu em Cristo. Ela ressuscita antes que você encontre com o Senhor nos ares. Depois você vai. Entendeu? Então, existe a ressurreição, que é essa primeira ressurreição. Tá? Depois vai ter... Tem vários julgamentos. Um dia nós vamos falar só sobre os julgamentos do final, tá? Do juízo final. Mas existe depois, esse é o último, já lá no final.
Aqui Satanás já foi julgado, a serpente já foi julgada, todo mundo foi julgado. Foi lançado no fogo lá, já estão lá. Aí tem os que morreram e que não tinham nascido de novo, que não creram em Jesus. Esses serão ressuscitados, tá? Para esse grande trono branco. E ali o Senhor vai pegar os livros. Tudo que a pessoa fez, olha o que diz aqui. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. Eclesiastes está dizendo isso. Então tudo vai ser julgado. As nossas, a deles, de todo mundo. Só que a diferença é que nós estamos em Cristo e serão salvos. Agora, eles que não foram salvos, os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Consciência. Aí entra a consciência. Porque eles não têm mais Cristo e não podem mais ser salvos, tá? Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui eu quero só dar uma explicação para vocês, que, esse assunto é profundo e longo, não dá tempo. Mas eu quero deixar uma explicação para vocês, seguinte. A segunda morte, que é essa lançada no lago de fogo, ela não significa a inexistência da pessoa, como se ela não existisse mais. É um tormento eterno. Então não é assim, morreu, então não vai ver a glória. Não, simplesmente vai ver o inferno mesmo, vai ver a tortura. Essa condenação, ela é terrível. Então, isso existe, é real, existem inúmeras passagens, talvez até a semana que vem que eu ia falar de justiça, talvez eu volte nesse assunto, né? Porque esse assunto é muito profundo e tem muito texto, a gente pode entrar, mas existe essa condenação, que é a morte eterna. A morte eterna não é a inexistência eterna. Significa que vai ter um sofrimento eterno, que é uma separação de Deus. Se eu estou separado de Deus, quem Deus é? Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é benignidade, Deus é justiça. Se eu estou separado de tudo isso, o que vai me sobrar? Eu estou separado às trevas, onde há choro e ranger de dentes. E esse lugar é real. Quem vai para esse lugar? Quem não nasceu de novo. Todos que não querem Cristo. Por que nós precisamos pregar Cristo para quem nós amamos? Vocês entenderam? Então a gente precisa rever isso. Talvez semana que vem eu acho que eu vou voltar, porque esse assunto é importante. Deixa eu só mais uma coisa que eu preciso falar. A pessoa morreu. Gente, não existe purgatório. Não existe esse lugar onde ela vai melhorar para poder ir para o céu. Morreu, está definido, creu ou não creu. Não existe o espiritismo no seguinte sentido, de que o espírito vai evoluindo e vai melhorando. O homem está destinado a morrer de uma vez só. Mas porque se tiver, digamos assim, purgatório, né? É como se não. Aí seria a morte de Jesus, seria em vão. Seria em vão, porque daí a pessoa vai buscar pelas suas obras. Então eu sei que vocês sabem, mas só pra gente entender isso. Qual que é a ideia do purgatório? A ideia do purgatório é que se eu não estiver bem preparado, eu vou pra lá, eu sofro uma condenação ali intermediária e depois eu vou pro céu. Ou creu, quem não creu já está condenado. Não existe esse aperfeiçoamento. Tiverem dúvida? Vai. Alguma coisa aperfeiçoada. Vocês entenderam? Gente, isso é importante. Eu sei que é uma coisa assim, mas só pra gente entender. Depois eu vou trazer todos os textos pra vocês entenderem essas verdades, tá? Então, semana que vem, acho que nós não vamos entrar em justiça de Deus, que eu quero tanto. Nós vamos voltar pro juízo final.